Fala, bro, tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo, no meu novo canal aqui, aí sim, aí de Artificial Intelligence, e o sim é a nossa confirmação de que realmente a ferramenta veio para ficar, e nós temos mais é que utilizá-la, não é isso? Mas eu não posso iniciar esse canal, né, sem falar um pouquinho da origem dessa ideia da inteligência artificial, tá bom? Então bora lá, vou falar um pouquinho aqui primeiro pela definição, né, dessa nova tecnologia. E aqui temos uma definição entre muitas outras, mas vamos para essa. Inteligência demonstrada por máquinas ao executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes, além de também ser um campo de estudo acadêmico, no qual o principal objetivo é executar funções de modo autônomo. Esta é apenas uma definição, né? Onde, se a gente pudesse traduzir para um português um pouco mais simplificado, é basicamente uma ferramenta que tenta aprender como executar de forma autônoma tarefas que seres humanos, que são os inteligentes, fazem, né? Mas como a gente vai perceber com o passar do tempo, né? Essa missão, ela pode ser considerada impossível. E aí vai ter polêmica, vai ter um monte de gente querendo defender que o computador pode ser mais inteligente que o homem, até porque nem sabemos direito definir inteligência, né? Então, vamos seguindo em frente aqui com nossa defesa, né? E eu queria só comentar o seguinte, que por uma primeira vez, para quem pensa que é novidade o assunto inteligência artificial, esse tema já estava sendo discutido logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ali em 1956, um artigo de nome Computing, Machinery and Intelligence, do matemático Alan Turing já abordava o tema da inteligência numa máquina, tá? E ali, desde então, né, outros estudos já foram feitos, fizeram aqueles programas de xadrez, né? Até lembro aí de um tempo atrás uma disputa entre o computador da IBM e o grande campeão Garry Kasparov, se não me engano, disputando ali uma partida onde uma deu empate, outro Kasparov venceu, e se não me engano, numa outra ocasião o computador até conseguiu vencer o ser humano. E assim seguiu ali as lutas aí pela defesa da tecnologia. E aí de diversas outras formas, como vocês podem ver aí, até chegando às tais das redes neurais artificiais, e aí por aí vai, né? Todos os estudos visavam reproduzir a inteligência humana. Sempre o objetivo foi esse, tentar imitar o cérebro humano, a maneira que o ser humano se comporta. Depois evoluíram a ideia para reproduzir outras capacidades humanas, que não só essa parte lógica, né, que vinha até então sendo explorada, mas também a criatividade, autoaperfeiçoamento e o uso da linguagem. Veja só. Mas ainda hoje esse conceito não é unânime e cria conflitos, faltando o ali na palavra conflitos, em suas interpretações. Tá? Então, hoje a gente, quando associa muito a inteligência artificial, esse recurso que surgiu mais recentemente, da conversa, né, via chat com uma inteligência artificial, onde ela vai trocando ideias com você conforme as suas perguntas. Mas no final, se você parar para pensar, né, nada mais é do que um acúmulo de conhecimento. Aliás, a própria definição lá do chat é que ele aprende, né, acumulando informações, e como toda máquina, todo computador, nada mais é do que isso. Ele se alimenta de dados, processa esses dados, organiza as informações de uma maneira que ele possa simular a inteligência humana. Mas nada mais é do que um acúmulo de conhecimento, né? Quando a gente para pensar que o ser humano ele tem os recursos de blefe, por exemplo, um recurso de sair fora da normalidade, né? Improviso, enfim, por onde a gente vê que há uma distância ainda muito grande do que simplesmente acumular dados do passado ou já conhecidos e formar uma ideia. É lógico que um computador ele pode ser mais rápido na formulação de dados, na organização de dados, do que um cérebro humano, mas daí até criar realmente coisas do improvável e trabalhar com toda essa capacidade que Deus criou o homem é realmente um desafio muito improvável, tá? E aí, caindo no campo aí da filosofia, inclusive, né, que já que eu falei de Deus agora há pouco, tem a galera também que não acredita em Deus, mas também defende a impossibilidade dessa simulação qualitativa. Um simulador completo e robusto, estamos falando de coisa grande, não pode existir. Ou seja, desde que o vocabulário entrada, saída seja usado, haverá sempre predições erradas. Ou seja, o carinha lá, o computador, que se alimenta de informações, ou seja, as entradas, uma hora ele organiza tudo e oferece algo em troca, a tal da saída. Mas no final das contas, ele trabalha com dados. Esses dados que ele acumula nem sempre são suficientes para fazer uma predição, né? Uma coisa correta, alinhada, sempre muito bem elaborada. A noção de infinito, inclusive, é impossível de ser tida numa máquina finita.
Se a noção infinita fosse possível ser obtida por uma combinação finita, ela seria finita também, ou seja, uma contradição. Então, quando a gente cai nesse campo, né, do pensamento, da elucubração, da capacidade realmente que o ser humano tem de desenvolver ideias a partir de coisas improváveis, realmente para uma máquina que trabalha só com o que já foi pensado antes, né, sempre vai dar um passo atrás. Não adianta. Por mais que você queira defender a ideia de que o computador é um perigo, não sei o que, sempre o ser humano vai ter uma forma de controlar a máquina, tá? Existe até o pessoal do terrorismo que morre de medo que um dia as máquinas, até os filmes, né, de ficção, as máquinas vão dominar o mundo, de fato, algumas atividades humanas, as quais eram repetitivas, as quais não mereciam sequer que a inteligência humana tomasse tempo com aquilo, as máquinas fizeram o seu papel e estão aí produzindo carros sozinhas, né, a partir de, obviamente, de uma programação pré-definida, fazendo várias tecnologias absurdamente complexas, desenvolvidas ali a partir de uma lógica que um outro ser humano desenvolveu e hoje a máquina repete o procedimento. Então essas coisas são tudo fruto de um pensamento organizado previamente pelo ser humano, o qual desenvolveu a máquina e a máquina hoje repete funções, vamos dizer assim, que não fazem mais sentido o ser humano executar. Tá? Então, pode-se falar, um monte de gente perdeu emprego por causa da tecnologia. As pessoas precisam se reciclar, né? Elas precisam se desenvolver, elas não podem se acomodar. Eu sei que ao longo da minha história aqui, eu que já tenho meus 60, né, já passei por muita história, eu conheço muita coisa que mudou ao longo do tempo e vi como que a tecnologia engoliu certas atividades que antes eram tidas como valorosas pelos seres humanos. E hoje as máquinas que comandam a situação. Mas em contrapartida, hoje o ser humano tem mais possibilidades de desenvolver seu pensamento para coisas ainda mais complexas e assim segue a vida. Deixa eu dar um exemplo aqui do meu passado, né? Lá na década de 80, eu devia ter ali meus 15, 16 anos, indo para 17, quando eu adquiri o meu primeiro computador pessoal, um MSX da Gradiente, um Expert. Essa é a carinha dele ali, ó. Não tinha monitor naquela época, ou seja, eu plugava a minha própria TV de 14 polegadas lá no bichão, já tinha uma TV colorida. A minha impressora era uma máquina de escrever Olivetti, a tal da Prax 20, uma máquina elétrica assim muito legal que eu tinha. Eu comprei uma placa para ela lá na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, e fiz ela virar uma impressora. E era até divertido porque eu botava ela para funcionar a partir de alguns textos, né, digitados no computador. E ela saía fazendo aquele clec-clec sozinha, as teclas afundando, fazendo aquele movimento, imprimindo coisas no papel, né? E eu chamava minha mãe falando que era um fantasma que tinha tomado conta do meu equipamento e eu não conseguia mais controlar nada e ele assumiu o comando. Eu já brincava com a inteligência artificial desde aquela época, galera. Mas no final, quem fez fui eu. Então, assim, vamos tirar um pouco esse medo, essa noia toda sobre o uso, né, da nova tecnologia. E desde aqueles tempos a gente já podia dizer que a inteligência artificial fazia parte aí da nossa rotina, aliás, muito antes desse tempo que eu comecei a entrar na tecnologia. E o meu porta-disquetes era um gravador de música, daqueles cassetes, sabe? E eu tinha as fitas cassete para gravar os dados que eu ia desenvolvendo dentro do computador. Aliás, não eram muitos dados, porque a capacidade total do meu computador era só em memória RAM, não tinha HD. Era 80K de memória RAM e a maior parte usava para fazer o computador funcionar, sobrando 28K para eu brincar com as minhas coisas. E como 28K não se faz nada, né? Só para você ter uma ideia, uma música em MP3 utiliza aproximadamente de 3 a 4 megabytes, ou seja, eu usava 28 kbytes. Vocês têm noção a diferença de capacidade? Hoje não se conversa mais nada que não seja menos do que 1 gigabyte, sabe? Para você brincar, trabalhar. Então, assim, é um absurdo a diferença, a história, né? E para brincar com 28 kbytes eu tinha que fazer minhas brincadeiras de computador usando códigos, né? Que eram aqueles códigos de linguagem computacional. Então eu ficava ali horas para fazer uma circunferência colorida, com uma cor só, por sinal, né? E hoje você pega ali o Paint, que vem junto com o aplicativo da Microsoft. Aliás, quando liga o Windows, você já tem o Paint. Em milésimos de segundos ali você produz várias formas, imagens, digita daqui, digita de lá. E isso para falar do aplicativo mais básico que existe já há mais de 15 anos aí, 20, que já está à nossa disposição nos nossos computadores. Então você vê que a diferença da história é muito grande. Bom, eu poderia ficar aqui falando muito sobre tecnologia, como que a inteligência artificial começou a fazer parte da nossa vida, mas essas coisas aconteceram há muitos anos atrás. Aliás, lá atrás, quando foi descoberto o telefone, né, quando foi criado o telefone, inclusive rolou uma polêmica, né?
Por quê? Graham Bell recebe o crédito por ser o inventor do telefone, lá em 1877, cara, muito tempo atrás, uma tecnologia desse nível, cara. Realmente você passa para imaginar, você fala, por que eu tô tão surpreso assim com o chat que conversa comigo, sendo que um cara, há muitos anos atrás, assim, há mais, quanto, 200 anos, sei lá, atrás, um cara conseguiu fazer as pessoas se comunicar a longas distâncias. E aí existe até uma treta lá entre Antônio Meucci e Graham Bell, de quem realmente foi o inventor do telefone, tá? Nem quero defender A nem B, mas conta-se que o Meucci, 40 anos antes de Graham Bell registrar o telefone como sua invenção, já fazia seus estudos de telefonia, e inclusive 20 anos antes de Graham Bell registrar o telefone como invenção, ele já tinha amadurecido tanto a ideia que ele já tinha produzido o seu primeiro telefone, ou seja, 20 anos antes de Graham Bell registrar o telefone como invenção dele. O cara já tinha brincado com isso, feito o equipamento, e ele usava, sabe, de forma até interessante, porque ele trabalhava num prédio ao lado do prédio da casa onde ele morava, que era o apartamento onde ele morava, e ele se comunicava com sua esposa, que estava doente, por esse telefone, para ele acompanhar a saúde da esposa enquanto ele trabalhava. Você vê até uma história comovente, etc e tal, mas diz que o Meucci não tinha dinheiro para fazer o registro da sua invenção. Passou-se o tempo, quando ele viu, o outro já tinha registrado o telefone, e aí virou uma briga, ninguém conseguiu nada com isso. No final, Graham Bell tem o crédito do telefone. Então essa é só para a gente agregar aqui um pouco mais de diversão na nossa história e mostrar para você que a inteligência artificial não é uma coisa de hoje, tá? É só um pouquinho de história para você curtir aí o nosso canal e tudo que nós vamos falar aqui de agora em diante sobre inteligência artificial no AI Sim, beleza? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!